Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unipar referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Russomano, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Maurício, pode prosseguir. Obrigado, operador. Boa tarde a todos. O segundo trimestre de 2020 foi marcado pela pandemia de escala global, que trouxe um desafio importante para todos os mercados. A situação se tornou ainda mais crítica com a reação de diversos setores, que, preocupados com a situação ou por legislação, reduziram muito suas atividades. É o caso da construção civil, transportes e comércio. Ao mesmo tempo, um crescimento interessante foi percebido nos segmentos relacionados à higiene e limpeza, tratamento de água, equipamentos de proteção e insumos hospitalares, todos ligados de alguma forma à prevenção do Covid-19. A Unipar se destacou pela agilidade e compromisso em mobilizar sua equipe, sua operação e a cadeia para enfrentar esse período crítico. Criou um comitê de crise com o objetivo de evitar a contaminação dos colaboradores e familiares, garantir a continuidade operacional, implementar ações de prevenção, contenção e remediação, além de suportar os colaboradores, comunidades e sociedade. Uma série de medidas foi rapidamente implementada com base em todos os protocolos de prevenção. Na operação, regras de distanciamento, revezamento de turnos, medição de temperaturas, afastamento de colaboradores dos grupos de risco, disponibilização de máscaras e álcool gel para as equipes permitiram a proteção dos colaboradores. Mobilizamos nossos clientes, fornecedores, transportadores e parceiros para garantir o abastecimento de toda a cadeia com os insumos essenciais para esse período. Implantamos um serviço de telemedicina 24/7 para tirar dúvidas e apoiar colaboradores e familiares. Contratamos infectologista para definir rigorosos protocolos, assistentes sociais, serviços de apoio psicológico e bem-estar, além do programa Equilibre, que segue oferecendo aulas de meditação, condicionamento físico e benefícios para toda a família. Apoiamos as comunidades com campanhas de conscientização, reuniões periódicas com o Conselho Comunitário Consultivo para orientação, doações em conjunto com clientes que representaram o equivalente a 17 milhões em produtos de limpeza, higiene pessoal, equipamentos como máscaras e respiradores, tanto no Brasil como na Argentina. Neste período, reforçamos ainda mais a nossa missão de levar qualidade de vida às pessoas por meio dos produtos Unipar, como o cloro, a soda e o PVC, e fizemos a diferença. Um projeto importante que tramitou nesse segundo trimestre foi a aprovação do Marco do Saneamento, e é muito positiva para o nosso país. Com a premissa de universalizar o saneamento para toda a população, a medida trará benefícios significativos para mais de 100 milhões de brasileiros que hoje não possuem acesso a esgoto e a 30 milhões sem água tratada. O impacto social será imenso, pois melhorará a qualidade de vida das pessoas, aumentará a frequência das crianças nas aulas e reduzirá o número de afetados por doenças ainda básicas e que levam milhares a hospitais até mesmo a morte. No âmbito econômico, o impacto potencial estimado pelo Instituto Trata Brasil será de R$1 trilhão, consequência de investimentos em infraestrutura e benefícios indiretos nos setores imobiliários, turismo, químico, entre outros. Em tramitação no Congresso Nacional, a nova Lei do Gás será fundamental para o desenvolvimento e melhora da competitividade da indústria no país, aumentando a capilaridade do insumo e atraindo investimentos para viabilizar novos projetos. Olhando o mercado internacional da soda e do PVC, a paralisação da construção civil levou à redução drástica da demanda do PVC. Os estoques mundiais subiram a níveis muito elevados e, por consequência, o preço internacional caiu. Por outro lado, a oferta da soda cáustica foi reduzida na mesma proporção por fazer parte do mesmo processo produtivo e o efeito foi um aumento
nos preços durante o trimestre. Para a Unipar, também fomos afetados por essa dinâmica e atuamos para maximizar a produção de soda para o atendimento do mercado e a gestão dos estoques de PVC. Os demais produtos à base de cloro tiveram um aumento beneficiado pela demanda e pela expansão de clientes e geografias. Vale destacar que a utilização das plantas ficou em linha com a demanda de mercado, com destaque para Cubatão, que teve uma utilização maior do que o mesmo período do ano passado. Passo agora a palavra para o Christian, nosso CFO, para falar sobre os resultados financeiros. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no nosso call. Desejo que todos estejam bem. Passando ao slide 5, apresentaremos os resultados da companhia num comparativo do segundo trimestre frente ao primeiro trimestre de 2020. A receita líquida consolidada foi de R$ 737 milhões no segundo trimestre, uma ligeira queda de 8% frente ao primeiro trimestre. Esta queda se deu principalmente pela demanda de PVC. Já na controladora, o aumento foi de 12% frente ao primeiro trimestre, totalizando R$ 278 milhões. O CPV consolidado foi de R$ 526 milhões no segundo trimestre, uma queda de 11% frente ao primeiro trimestre do ano. Esta queda é explicada principalmente pelo menor consumo de matérias-primas pela operação. O EBITDA consolidado da companhia foi de R$ 136 milhões no trimestre, aumento de 53% frente ao primeiro trimestre de 2020. Este aumento se deu principalmente pela redução das despesas administrativas. Na controladora, o EBITDA foi de R$ 65 milhões positivo, apresentando uma reversão frente ao primeiro trimestre do ano. Além da redução das despesas administrativas, houve uma redução no CPV, aumento de receita e uma diminuição no prejuízo trazido pela equivalência patrimonial. A companhia apresentou um lucro líquido de 19 milhões no consolidado e 20 milhões na controladora no segundo trimestre de 2020, revertendo assim prejuízos demonstrados no primeiro trimestre. Em ambos os casos, o lucro líquido foi impactado e continua sendo pela variação cambial, principalmente de débitos com terceiros, trazidos na linha de resultados financeiros. O slide 6 apresenta um comparativo de resultados do primeiro semestre de 2020 frente ao primeiro semestre de 2019, onde apresentamos uma receita líquida consolidada de R$ 1.538 milhões, 1% acima do primeiro semestre de 2019. Já na controladora, apresentamos uma receita líquida de R$ 526 milhões, leve queda de 4% frente ao primeiro semestre de 2019. O CPV do primeiro semestre de 2020 foi de R$ 1.118 milhões, em linha com o primeiro semestre de 2019. A companhia apresentou um EBITDA de R$ 225 milhões no primeiro semestre de 2020, frente a R$ 282 milhões no primeiro semestre de 2019. Na controladora, a companhia apresentou um EBITDA de menos 36 milhões, frente a 150 milhões positivos em 2019. Essa diferença se dá pela diminuição de preços e, na controladora, principalmente pelo impacto da equivalência patrimonial, notadamente a variação cambial negativa sobre débito com terceiros. No primeiro semestre de 2020, a companhia apresentou um prejuízo líquido de 75 milhões no consolidado e de 72 milhões na controladora. Este prejuízo também fortemente impactado pela variação cambial e pelo aumento das despesas administrativas que foram impactadas no primeiro trimestre de 2020 pelo plano de outorga de ações. Passando para o slide 7, apresentamos o endividamento líquido da companhia. Passamos de R$ 163 milhões em dezembro de 2019 para R$ 4 milhões em junho de 2020, um ratio de dívida líquida EBITDA de 0,01 vezes. Na controladora,
o endividamento líquido em junho de 2020 foi de 209 milhões de reais. No semestre, a forte geração operacional de caixa permitiu a manutenção de liquidez da companhia, assim como a alocação de recursos no programa de recompra. Possibilitou também a companhia cumprir com seus compromissos, assim como direcionar investimentos no CAPEX já compromissado. Com baixo endividamento e forte geração de caixa, a companhia mantém o seu compromisso de buscar uma estrutura de capital adequada, sempre focando no longo prazo e avaliando com muito critério seus projetos. Obrigado. Gostaria agora de abrir nossa sessão de perguntas e respostas. Caso não seja possível responder às perguntas de webcast neste momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente. Operador, por favor, prossiga. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Passaremos a palavra ao Sr. Christian, que responderá às perguntas recebidas via webcast e aquelas enviadas previamente via e-mail à companhia. Mais uma vez, boa tarde a todos. Essa pergunta foi enviada pelo Alan Fabrício e eu vou lê-la aqui. Prezados, há poucos anos a Unipar manifestou o interesse de fechar capital. Qual o pensamento atual da empresa nesse sentido? Alan, há poucos anos o controlador manifestou esse interesse e comunicou à empresa através dos caminhos legais. Neste momento, nós não temos nada neste sentido, nenhuma comunicação de controlador ou qualquer outro acionista, e a intenção da companhia não é essa. Então, no momento atual, a gente está olhando o futuro e mirando o longo prazo, sem nenhum movimento ou sem nenhuma manifestação demandada para a companhia do controlador. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, enviada pelo Marconi. Boa tarde. Um grande problema que impede... Só um instante, por favor. Boa tarde. Um grande problema que impede que grandes fundos se posicionem em Unipar é a baixa liquidez. Existe algum estudo para efetivar um desdobramento de ações split para atenuar este problema? Eu vou responder, Marconi, obrigado pela pergunta. Hoje não temos nenhum estudo para fazer split ou desdobramento. Nós temos, aumentou-se a liquidez nos últimos tempos, devido aí a uma pulverização de acionistas. Nós temos uma liquidez bastante concentrada na PNB e devemos manter assim. Lembrando que a gente tem um programa de recompra de ações ativas que a companhia mantém e usa como alocação de capital. A próxima pergunta veio do Vinícius de Andrade. Boa tarde. Parabéns pelos resultados. A companhia poderia comentar, por gentileza, se já houve aumento nos volumes demandados e de uso de capacidade instalada em julho e no começo de agosto? Notaram em especial recuperação na demanda por PVC? Obrigado pela atenção. Eu vou passar a palavra para o Maurício para ele responder. Boa tarde, Vinícius. Bom, como eu mencionei anteriormente, né, a demanda do PVC está diretamente correlacionada com a atividade da construção civil, ou pelo menos numa maior parte. Portanto,
se existe uma recuperação da construção civil, existirá uma recuperação também do PVC no período. A próxima pergunta vem do Gustavo Poladian. Qual é a previsão para a troca das plantas na questão de plantas de mercúrio? Respondo essa daqui também. Boa tarde, Gustavo. Nós estamos constantemente avaliando a questão do mercúrio, né, da troca das plantas, e estamos buscando o melhor momento para realizar essa mudança tecnológica. Nós temos o prazo até 2025 para completar essa mudança de tecnologia. Portanto, ocorrerá com certeza nos próximos anos essa mudança. A próxima pergunta veio do Santiago Santos Gottschall. A pergunta é, boa tarde, a página 3 da apresentação. A página 3 faz referência aos preços de PVC e soda do segundo trimestre de 2020. O preço ali referido é média do trimestre ou final? E como estão os preços agora em relação àqueles dois números, PVC e soda, do 2P? Santiago, eu respondo essa pergunta. Na apresentação, a gente coloca a evolução dos preços. Então, você olha a tendência, é uma tendência da média do primeiro quarto para a média do segundo quarto. Nós não damos guidance de preços. Então, o preço atual, você pode seguir pela Bloomberg, que tem algumas referências de preço, lembrando que os nossos preços são referenciados no mercado internacional, tanto para PVC quanto para soda, mas não são os preços ofertados nesses mercados. A próxima pergunta é da Gabriela Carvalho. Boa tarde a todos. Poderiam comentar a respeito do custo do gás industrial? Houve redução do preço na margem ou o que vemos é apenas devido à redução do volume produzido? Maurício vai responder essa pergunta. Boa tarde, Gabriela. Referente ao gás industrial, na verdade nós tivemos dois efeitos, né? Nós tivemos, sem dúvida, o efeito nas unidades, um consumo menor do gás natural, mas nós também tivemos um efeito pela parte regulatória de uma alteração do preço do gás, uma pequena redução, né, até o período aqui de pandemia e até o final do ano. Então, foi um benefício também, vamos dizer, pontual quanto ao preço do gás. A próxima pergunta veio do Evaldo. A empresa pretende migrar para melhores níveis de governança, como o novo mercado? Algum plano de melhoria na governança? Eu respondo essa pergunta. Obrigado, Evaldo. A gente não tem um plano de migrar para o novo mercado. Nós temos uma empresa com capital dividido entre ON e PN. O controlador da empresa e neto do fundador, o Frank, ele controla a empresa através das ONs. A companhia sempre buscou o mercado de capitais para fundiá-la,
e isso reflete um pouco na estrutura de capital da empresa. Então, o IA deve se manter assim, não devemos mudar para o novo mercado. Quanto à governança, nós temos, já temos implementado faz bastante tempo uma política de governança bem forte, desde a época de joint venture, que a Carbocloro era de Oxy e de Unipar. Essa política vem se atualizando, vem trazendo todos os conceitos atuais e a gente vem cumprindo com as regras. Então, em termos de governança, a gente sempre vem evoluindo, sempre trazendo as melhores práticas de mercado para a companhia. Em termos de estrutura de capital, a gente não deve migrar, mas em termos de governança, é uma evolução constante e a companhia tem se mantido na vanguarda de todos os movimentos, inclusive em ESG, como um todo, tá? A gente entende que estes fatores fazem com que a empresa, no longo prazo, se sustente como vem se sustentando. A próxima pergunta é do Guilherme Rabelo. Olá, boa tarde. Queria saber se agora, com a queda dos juros, a companhia já possui alguma visão de aquisições ou investimentos relevantes em CAPEX, como uma nova fábrica, uma vez que o custo de capital é reduzido. Obrigado pela pergunta. Vou passar a palavra para o Maurício. Olá, Guilherme, boa tarde. Bom, nós, como uma companhia ativa, estamos sempre olhando oportunidades, seja de crescimento orgânico, seja de aquisições, sejam outros projetos que melhorem nossa competitividade, né? Sem dúvida, uma taxa de juros menor vai ajudar na viabilidade dos projetos. Então, sem dúvida, é melhor uma taxa reduzida para obter os retornos esperados, né? Eu só vou dar um exemplo do ano passado. Nós anunciamos no ano passado uma joint venture com a AES para a produção de energia eólica. Então, isso é um projeto que tem como objetivo melhorar a nossa competitividade na energia elétrica, né, como se tornando autoprodutor, e todos os projetos finance, com a taxa de juros vigente, eles ajudam a viabilizar os projetos. Então, isso está no nosso radar e vamos continuar procurando oportunidades para investimentos. As próximas duas perguntas vêm do Lucas. Houve aumento de inadimplência ou renegociação com clientes que gerem impactos para os próximos TRI? E a segunda, qual o motivo do alto pagamento de imposto de renda e contribuição social no primeiro semestre? Lucas, obrigado pela pergunta. Nós tivemos uma ação rápida em termos de montar um comitê de crise no começo da pandemia, e este foi um dos temas que a gente carregou na diretoria e no comitê como um tema prioritário. Sabemos do nosso dever como empresa no Brasil, mas também temos que cumprir aí com todas as nossas métricas e formatações. Então, o que a empresa fez foi aprovar algumas linhas de financiamento com clientes, avaliar algumas renegociações com fornecedores, tentar manter o ciclo financeiro alinhado, mas também ajudar, na medida do possível e com responsabilidade, os clientes. Então, em termos de impactos gerados, a gente teve um impacto bastante reduzido e não deve trazer nenhum impacto, não trouxe nenhum impacto no resultado da companhia no segundo TRI e não vai gerar nenhum impacto para frente. Peço para vocês olharem a geração de caixa da companhia no trimestre e aí
um pouco desta gestão está refletida lá. Quanto à alíquota de imposto de renda, se vocês forem nas DFs, na nota 20, a gente tem uma abertura do tema, e aí a gente mostra detalhadamente a alíquota e os impactos que foram nela causados. Na controladora, a gente tem um impacto bastante forte na equivalência patrimonial, que fazem com que, no primeiro semestre, que mostram com que a alíquota fique desbalanceada. E no consolidado, a gente tem alguns outros impactos, mas o maior são alguns impactos indedutíveis na Argentina. Então, acho que esses dois foram os fatores que trouxeram a alíquota, a despesa com IR, contribuição social, para este nível. Lembrando, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Só complementando a resposta, isso foi uma alíquota e não foi o desembolso de caixa, né? O pagamento de imposto de renda foi menor, inclusive, que o ano anterior. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Maurício para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, operador. Obrigado, colegas que ajudaram na preparação. E obrigado a todos por participarem dessa call. Tivemos um segundo trimestre bastante desafiador para todos. Tivemos que mudar nossos hábitos, né? Muitos de nós seguem ainda trabalhando de home office, e isso exigiu, vamos dizer, uma dedicação e uma capacidade de adaptação de todas as pessoas, né, para funcionarem dentro desse novo ambiente e dessa forma de trabalho. Em relação ao Unipar, o segundo trimestre conseguimos dar continuidade operacional, apesar da pandemia, conseguimos cuidar e apoiar os nossos colaboradores e famílias, e também contribuímos bastante nas comunidades que estamos inseridos, seja com doações, informação e apoio. No final, tivemos uma geração de caixa sólido e continuamos aqui como Unipar a brigar por melhora contínua dos nossos processos, das fábricas, e continuar com a operação sólida, porque tínhamos uma responsabilidade muito grande durante toda a pandemia, que era manter o fornecimento dos nossos produtos, que são essenciais e que vão para o saneamento, vão para a área hospitalar, vão para a área de alimentos, áreas de EPI e proteções para toda a prevenção contra o Covid. Então, eu agradeço toda a equipe Unipar por todo esse comprometimento para dar continuidade e fazer o melhor possível de uma situação tão diferente e adversa que tivemos que enfrentar. Então é isso. Obrigado a todos. Mantenham-se seguros, mantenham os protocolos de segurança, distanciamento, e até o próximo trimestre. A teleconferência da Unipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.